Um incêndio devastador que marcou a história de Chicago, nos Estados Unidos, tirando a vida de aproximadamente 300 pessoas, destruindo cerca de 5 quilômetros quadrados e deixando mais de 100 mil moradores desabrigados. Mas o que torna esse evento ainda mais curioso é o boato de que tudo começou com uma vaca. Se você ainda não é inscrito no canal, já clica para se inscrever e não perder nenhuma das nossas histórias. Aqui embarcamos nas mais incríveis viagens através do tempo. Considere também fazer parte do nosso grupo de membros, os mochileiros, desbravadores e viajantes do tempo, uma galera que apoia e ajuda o canal a crescer. Mas se isso não for possível, não tem problema, só de assistir, curtir, compartilhar ou interagir de qualquer forma, você já faz toda a diferença. Tem vídeo novo toda terça-feira. Meu nome é Vanessa Silva, uma historiadora em formação, agora de visual novo, e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. Vamos desvendar juntos os acontecimentos em torno do grande incêndio de Chicago. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que deu início ao grande incêndio de Chicago. Porém, uma hipótese tão bizarra quanto curiosa se tornou a mais famosa e a que ficou gravada na memória coletiva. Tudo teria começado em um estábulo na zona oeste da cidade, supostamente causado por uma vaca desastrada que derrubou uma lamparina. Mas para entender o que tornou essa tragédia possível, precisamos voltar no tempo e compreender como era Chicago no final do século XIX. A cidade era o maior entreposto comercial de madeira do mundo e mais de 2/3 das suas estruturas, incluindo telhados, calçadas e até paredes, eram feitas desse material que é altamente inflamável. Aliás, já falamos aqui no canal sobre o grande incêndio de Londres, que também devastou uma cidade que, assim como Chicago, estava preparada para o desastre. Se você ainda não viu, clica no card para assistir depois. E agora, voltando a Chicago, o verão de 1871 foi anormalmente seco, com apenas 1/4 das chuvas esperadas para a estação. Essa seca, somada a casas de madeira e as ruas estreitas, transformou a cidade em uma verdadeira bomba relógio. Para se ter uma ideia, em 1970 a cidade registrava uma média de 2 incêndios por dia, e na semana do grande incêndio, cerca de 20 focos já haviam sido reportados. Bom, mas e o grande incêndio? Tudo começou na noite de 8 de outubro de 1871, e as circunstâncias permanecem um mistério até hoje. O que sabemos é que o desastre, que ficou conhecido como o Grande Incêndio de Chicago, durou 2 dias inteiros e devastou a cidade. A lenda mais famosa e curiosa atribui a culpa a uma vaca. Mas o que diziam então que aconteceu? O incêndio teria começado num estábulo que pertencia a Catherine O'Leary, uma fazendeira que vivia perto de Decoven Street 137, uma estreita estrada de terra. Naquela noite, Catherine estaria recebendo alguns amigos para uma festa regada a uísque. Em determinado momento, os convidados pediram um pouco de leite fresco para aliviar os efeitos do álcool. Catherine então teria ido ordenhar a vaca. Segundo a lenda, ela deixou uma lamparina acesa no estábulo que a vaca acidentalmente derrubou, provocando o incêndio, e as chamas cresceram rapidamente e só foram contidas 34 horas depois. A família O'Leary sempre negou essa história, embora fosse fato que o incêndio começou em sua propriedade. Mais tarde, descobriu-se que essa narrativa foi inventada por um jornalista chamado Michael Weir. Pelo menos foi isso que ele disse. Ele admitiu em 1893 que criou a história da vaca para tornar o caso mais interessante, e pelo jeito ele conseguiu, porque essa é a história que perdurou no tempo. E se toda essa tragédia aconteceu, não foi por falta de aviso. Semanas antes do ocorrido, o jornal Chicago Tribune já alertava sobre os riscos. Em uma de suas edições, chegou a afirmar: após 3 semanas de seca absoluta, basta uma faísca para que a cidade seja queimada de um canto a outro. Outras versões apontam para causas humanas e até mesmo para um cometa como responsável por desencadear o evento que destruiu quase 8 km de comprimento por 1 km de largura da Windy City. Esse nome significa Cidade dos Ventos e é um apelido carinhoso da cidade de Chicago e que representa sua energia, dinamismo e resiliência. A destruição incluiu o seu movimentado distrito comercial.
Durante 2 dias, um mar de chamas varreu a cidade, que já era a quarta maior dos Estados Unidos. O corpo de bombeiros, sobrecarregado e com recursos limitados, não conseguiu conter o avanço do fogo. O incêndio então começou por volta das 9 da noite do dia 8 de outubro e ali pelas 10h30 da manhã seguinte ficou claro que a situação havia saído completamente do controle. As chamas que surgiram no estábulo da rua Decover rapidamente se alastraram para prédios vizinhos. Faíscas voavam, incendiando telhados, e em apenas 1 hora o fogo já havia tomado grande parte da região oeste de Chicago. Quando o alarme foi dado, apenas um pequeno contingente de bombeiros conseguiu ser enviado, mas era insuficiente. À meia-noite, o fogo atravessou o rio Chicago e começou a avançar em direção ao coração da cidade. O inferno de chamas consumiu tudo pelo caminho. Edifícios comerciais, casas e até estruturas consideradas resistentes ao fogo. O depósito de gás de Southside explodiu e a sede do Chicago Tribune, considerada não inflamável, foi reduzida a cinzas. Nem o luxuoso centro comercial de Marshall Field escapou. No final, tudo o que restou foram cinzas e ruínas. Incapazes de conter o incêndio, os bombeiros apenas tentaram proteger as partes ainda intactas da cidade enquanto aguardavam a única coisa capaz de apagar as chamas, uma chuva torrencial que iria chegar, mas já que a gente vai chegar lá. Várias tentativas foram feitas para conter as chamas, mas todas falharam. Foram frustradas pelo calor intenso, o clima seco e os ventos fortes que espalhavam o fogo rapidamente. O prefeito de Chicago, Roswell B. Mason, apelou pela ajuda das cidades vizinhas, mas àquela altura o incêndio já era grande demais para ser controlado. Para completar, com a destruição do arqueduto, os bombeiros ficaram sem acesso à água. O desastre continuou a avançar. Madeireiras, armazéns, pátios de carvão e barcaças serviam de combustível. O vento sudoeste superaquecido carregava detritos em chamas que incendiavam telhados em novas áreas da cidade. O pânico tomou conta de Chicago. Quando o tribunal foi atingido pelas chamas, o prefeito ordenou a evacuação do prédio e a libertação de prisioneiros que estavam presos no porão. Ao 12h30 do dia 9, a cúpula do tribunal desabou, derrubando o grande sino. Testemunhas afirmam ter ouvido o som do impacto a mais de 1,6 quilômetros de distância. Um dos principais fatores que contribuíram para a propagação do fogo foi um fenômeno conhecido como redemoinho de fogo. O ar superaquecido subia, encontrando correntes de ar frio, então começava a girar, criando algo semelhante a um tornado. Esses redemoinhos lançavam destroços em chamas a grandes alturas e distâncias, permitindo que o fogo cruzasse novamente o rio Chicago e incendiasse um vagão carregado de querosene. O incêndio se espalhou para o lado norte da cidade, enquanto os bombeiros, exaustos, ainda tentavam combater as chamas. Nesse momento, um pedaço de madeira em chamas caiu bem no telhado do sistema hidráulico da cidade, incendiando o prédio. Em poucos minutos, ele foi destruído, deixando Chicago sem abastecimento de água, completamente vulnerável. A esperança de todos era a chegada da chuva, e finalmente, na noite de 9 de outubro, ela veio. Mas quando as primeiras gotas caíram, o incêndio estava começando a se extinguir por conta própria, avançando para áreas menos povoadas no lado norte da cidade. A chuva então serviu para terminar de apagar os focos de incêndio. As regiões densamente habitadas, porém, já haviam sido completamente consumidas. Em 1871, Chicago era o lar de aproximadamente 324 mil pessoas. Após o grande incêndio, cerca de 1 em cada 3 residentes, aproximadamente 90 mil pessoas, ficaram desabrigadas. 120 pessoas foram recuperadas dos destroços sem vida, mas estima-se que o número de vítimas pode ter chegado a 300. A reconstrução da cidade foi árdua e durou vários anos. Chicago renasceu das cinzas, tornando-se um marco da arquitetura moderna. Entre os edifícios erguidos do zero, destaca-se o Home Insurance Building, considerado um dos primeiros arranha-céus da história. Apesar da devastação, algumas estruturas sobreviveram parcialmente ao incêndio. Entre elas estão a Igreja de São Miguel, na Cidade Velha, a Chicago Water Tower. A torre foi o único edifício público na zona queimada a sobreviver e é uma das poucas estruturas sobreviventes ainda de pé.
A estação de bombeamento da Avenida Chicago, que sofreu danos significativos e precisou ser reconstruída, são alguns exemplos que sobreviveram ao incêndio. A igreja de São Miguel e a estação de bombeamento tiveram suas partes internas destruídas, mas as paredes externas resistiram e foram aproveitadas na reconstrução. A Catedral de St. James também foi gravemente danificada, mas a sua torre do sino sobreviveu e foi incorporada ao prédio reconstruído. Até hoje, as pedras perto do topo da torre carregam marcas escurecidas de fuligem e fumaça, um testemunho silencioso do desastre. Com o passar dos anos, a história do grande incêndio de Chicago foi sendo recontada e a imagem da vaca de Catherine O'Leary tornou-se quase um símbolo da tragédia. A narrativa da vaca que chutou a lamparina no estábulo ganhou força graças à imprensa e à inventividade do jornalista Michael Ahern, que mais tarde, como eu já disse, admitiu ter criado essa história para torná-la mais interessante. Mesmo assim, a lenda persistiu atravessando gerações. Até hoje, muitos ainda associam o desastre ao famoso incidente da vaca. Quanto à vaca e a família O'Leary, ambos sobreviveram ao incêndio. Apesar disso, os O'Leary enfrentaram anos de preconceito e acusações injustas, com Catherine se tornando uma espécie de bode expiatório para a tragédia. Após o incêndio, a família se mudou da área devastada, tentando deixar o estigma para trás. Já a vaca, que se tornou quase tão famosa quanto o próprio incêndio, continuou sua vida como qualquer outro animal, alheia à fama que foi atribuída a ela. A história da vaca pode até ser um mito, mas ilustra como eventos históricos muitas vezes ganham interpretações e elementos que tornam inesquecíveis na memória coletiva. O grande incêndio de Chicago, assim como o grande incêndio de Londres em 1666, é um exemplo trágico de como as cidades do passado eram vulneráveis a desastres em larga escala. Ambas as tragédias ocorreram em um cenário onde materiais inflamáveis dominavam as construções. Em Londres, as casas de madeira estreitas, alinhadas ao longo de ruas apertadas, formavam um verdadeiro barril de pólvora. Em Chicago, mais de 2/3 da cidade eram feitos de madeira, calçadas, telhados, paredes, combinados com um verão seco e ventos fortes, criando as condições perfeitas para uma catástrofe. Esses incêndios não apenas causaram enormes perdas humanas e materiais, mas também trouxeram lições valiosas que mudaram para sempre a maneira como as cidades são planejadas e construídas. Hoje, tecnologias de construção mais seguras, como concreto e aço, sistemas avançados de combate a incêndios e regulamentações rigorosas de segurança minimizam os riscos de tragédias similares. O paralelo entre os dois eventos também destaca como cada uma dessas cidades foi moldada pela tragédia. Londres emergiu do fogo com uma nova abordagem arquitetônica, enquanto Chicago transformou sua devastação em um símbolo de resiliência, reconstruindo-se com arranha-céus e inovações modernas. Ambas as cidades provaram que, mesmo diante de imensas perdas, é possível renascer e aprender com os erros do passado. E aqui chegamos ao fim de mais uma história. É realmente assustador imaginar como era viver em uma época onde a estrutura das cidades tornava um simples descuido algo tão potencialmente catastrófico. A história da vaca, seja fato ou lenda, mostra como pequenos eventos podem desencadear consequências inimagináveis. Naquele tempo, uma cidade inteira podia ser consumida por chamas em questão de horas, tudo por conta de construções inflamáveis e a ausência de tecnologia para prevenir ou conter incêndios. E vocês já conheciam essa história? O que vocês acharam dessa mistura de fatos, lendas e tragédia que marcaram a história dos Estados Unidos? Deixem as suas opiniões nos comentários, eu adoro ler e saber o que vocês pensam. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com amigos que curtem histórias incríveis como essa. E claro, confiram na descrição do vídeo as fontes que usamos para o roteiro de hoje. Muito obrigada por acompanhar e fazer parte da nossa comunidade. Desejo a todos uma ótima semana e nos vemos na próxima viagem do tempo.